Bom dia, a paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Nesse momento maravilhoso, eu quero compartilhar com os irmãos um texto bem conhecido da Palavra de Deus, que se encontra no capítulo 15 de Lucas, e o versículo 1 a seguir, que fala sobre a murmuração. E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Nós sabemos que quando Lucas descreve essa parte, que chegando todo a eles, os publicanos, estava certo falando de Jesus, que eles chegavam para Jesus. E os publicanos queriam ouvi-lo, Jesus. E nós vemos que os publicanos eram coletores de impostos e a hierarquia religiosa de Israel os olhavam como traidores, e, em consequência, não foram proporcionados a eles oportunidade alguma para a salvação. Eram classificados pecadores, errando. Entretanto, eles desejavam ouvir a Jesus, e com razão. Nós vemos, meus queridos, que os publicanos foram ter com Jesus. Os publicanos procuraram ouvir Jesus. Os publicanos queriam ouvir a palavra de Deus. Eles queriam ouvir a verdade. Mas quando nós olhamos para a outra parte, nós vemos que alguém murmuravam que os publicanos eram traidores, eram os cobradores de impostos, era povo que não foram mencionados a salvação. Mas Jesus estava ali falando com eles e eles queriam ouvir a palavra de Deus. Eles queriam ouvir o próprio Jesus falando. E agora a parte abaixo, versículo 2, nós vemos que e murmuravam os fariseus e os escribas aos pecadores recebe, dizendo-lhes, aos pecadores recebe e come com eles. Agora veja bem, os fariseus murmuravam, os fariseus criticavam, os fariseus defamavam, porque o povo ia comer com Jesus, conversar com Jesus, ouvir Jesus. E nós sabemos, meus queridos amados irmãos, que não é diferente o mundo de hoje que estamos vivendo. Não é diferente a situação que o mundo está passando. Muitos estão procurando ouvir Jesus. Muitos estão procurando ouvir a palavra de Deus. Muitos estão procurando igrejas para poder ir ouvir a palavra de Deus. Mas muitos estão criticando, dizendo que tal pessoa não tem mais conserto, dizendo que tal vida não tem mais jeito, dizendo que leva uma vida desordenada de pecado. Olha somente para a vida dos outros e esquece da vida deles. Mas somos considerados e podemos considerar como um fariseu, que não acredita e só murmura. Agora veja bem, enquanto os publicanos iam ouvir Jesus, falar com Jesus, para ouvir o que Jesus tinha para eles, procurando a salvação, os fariseus murmuravam. Hoje não é diferente, porque enquanto aqueles que se convertem, aceitam Jesus como seu Salvador e vai buscar ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, tem muitos, às vezes, lá dentro da igreja que só critica, diga que não tem conserto, diga que não tem mais jeito, diz que está ali agindo como lobo, diz que está ali com capa de ovelha. Ele olha somente a vida daquela que está entrando. Ele não olha para dentro de si. Eu estive observando um texto, uma frase tão bonita, que um determinado jovem, dentro de uma igreja, ele falou com o pastor que iria sair da igreja. O pastor perguntou para ele por que queria sair da igreja.
Ele disse, é porque quando eu chego na igreja, eu vejo fulano de tal falando da vida de fulano de tal, vejo falando do pastor, vejo falando daquilo, vejo fazendo daquilo, vejo tratando da vida dos outros e esqueço da vida dele. O pastor pegou e disse para ele, antes que você saísse, que se você saia da igreja, antes que você larga Jesus, faça uma coisa, quando você chegar na igreja, você pega um copo de água, enche o copo de água e sai correndo. E dá umas 2 voltas atrás da igreja. Se você conseguir sem derramar, aí você pode sair da igreja. Meus queridos irmãos, foi uma palavra sábia daquele pastor. Porque muitas das vezes a gente costuma dizer que pastor não erra. E é muito pelo contrário, pastor erra sim. Porque nós todos somos de carne e osso e somos seres humanos. Todos têm o direito de errar. Não quer errar, mas erra, porque é humano. O errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então aquele piá, aquele jovem, ele começou a correr em volta da igreja, com aquele copo de água, dando as voltas que foi necessária, que foi pedido para ele. E vimos que ele chegou numa conclusão, quando ele terminou, ele chegou perto do pastor e disse, aqui pastor, não derramou nenhuma gota. Aí o pastor pegou e falou com ele, está resolvido o seu problema. Você estava prestando atenção no copo de água. Por isso que ele não derramou, porque você estava cuidando dele. Por isso que ele não derramou. Agora, em vez de você cuidar de ouvir Jesus, ligar o seu pensamento em Jesus, dentro da igreja, na palavra de Deus, você está olhando a vida das pessoas. É por isso que você está enxergando o erro. Interessante isso, né? Quando eu começo a olhar o erro do meu irmão, eu começo a tampar o meu. Quando eu começo a ver erros demais no meu irmão, eu começo a esconder os meus. Quando eu começo a citar demais a vida do meu irmão, a minha vida está encoberta. Eu não reparo o meu erro. Eu não consigo enxergar o meu erro. Eu olho só a vida do terceiro, só a vida do meu irmão, e não olho a minha vida. Então aquele jovem, ele agora mudou a sua atitude, porque ele tinha que ir na igreja para ouvir Jesus, é para falar com Jesus. Aqui então também, aqueles publicanos, eles foram ter com Jesus, eles foram ouvir Jesus, eles foram entender Jesus, enquanto os fariseus criticavam. E nós vemos que os fariseus demonstram exatamente como seus pais, no deserto, que introduziram as pragas na mesma época. Introduzirão agora maior praga de todas as destruições de si mesmo, de suas nação. Êxodo 16, versículo 7 e 12, e número 14, 27, e 17, 5 e 10. Então nós vemos, dá para notar que Jesus não deu lugar nem posição aos fariseus e os escribas, e por razões óbvias, ele sim deu lugar e posição aos publicanos e pecadores, e com o propósito de salvar suas almas. Jesus não olhou para a vida dos fariseus e nem os escribas. Ele não deu posição nenhuma, mas ele olhou para os publicanos, porque tinha desejo de salvação. Assim também é nossos dias de hoje. Nós precisamos olhar aquela pessoa que é carente de oração, aquela pessoa que é carente da palavra, aquela pessoa que é carente da nossa amizade, aquela pessoa que é carente do nosso conselho, do que olhar e pular para aquele que não tem nenhuma necessidade da nossa oração. Acha que não precisa, acha que ele é sempre o melhor, acha que ele é sempre o bom, acha que ele sempre é o bambambam da história. Mas nós temos que aprender com Jesus. Não olhar para a posição daqueles que não querem nada com Jesus, mas olhar para aqueles que
são criticados e estão em busca da palavra. Às vezes são tão pequenininhos, mas estão em busca da palavra. Às vezes são tão humildes, mas estão em busca da palavra. Enquanto muitos dizem que sabe tudo e não quer nada com a palavra porque já sabe tudo. Eu sempre digo que eu aprendi uma frase com o saudoso pastor Vicente Farias, que aquele que sabe tudo não sabe nada, e aquele que não sabe nada está no caminho do saber. Isso é muito interessante. Eu sempre digo que eu não sei nada, mas o que eu sei foi Deus que me deu. Eu tenho aprendido com Deus. E aprendi uma outra coisa também com Cláudio Duarte, que nós não sabemos nada. E todos aqueles que disseram que sabe tudo, então morre, porque não tem mais nada que aprender. E nós sabemos, meus queridos, que nós estamos com a palavra de Deus nas nossas mãos, é para divulgar a palavra de Deus, é para divulgar o conhecimento bíblico, mas cada dia aprender e aproveitar conosco aquilo que é bom para o crescimento da nossa vida espiritual. E mediante essas palavras eu quero orar com você. Querido Deus e eterno Pai, soberano Senhor, nesse exato momento, papai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor tem me dado e tem me proporcionado para falar, papai querido, do teu amor, da tua grande misericórdia e de saber, papai querido, que o Senhor está com os seus olhos abertos para nos ouvir, para nos abençoar e para nos ajudar. E peço também ao Senhor para abrir o coração daqueles, papai querido, que buscam conhecer o Senhor. Papai querido, peço também a tua bênção, a tua graça, a tua unção sobre a vida, papai querido, de todos os pastores, missionários, diáconos, evangelistas e todos aqueles que buscam a tua palavra, o aprendizado, que tem a responsabilidade de transmitir a tua palavra. Sim, meu Deus e sim, meu Pai, eu te agradeço e entrego esta palavra nas tuas mãos e a que o Senhor venha fazendo, papai querido, obra nas nossas vidas e na vida daquele que necessita. Nunca nos deixando, papai, dizermos que sabemos tudo, mas aprendendo cada dia com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.